Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Domingo 7 de maio, o tema da lição de hoje é Companheiro na Tribulação. Sabe o que me chama a atenção? Somos tentados todas as vezes que passamos por dificuldades e tribulações, inquietações, aflições, a sermos tentados a pensar que Cristo está bem distante de nós. Sabe, a situação, a circunstância que nos envolve naquele momento nos deixa tão afundado na angústia que nos faz pensar que Deus está bem longe, que parece que Ele não está nos vendo, que agora Ele deu as costas. Sabe, aqui nesse contexto eu encontro uma esperança para João. No capítulo 1 de Apocalipse, o verso 9, o texto fala que João foi levado para Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ora, a palavra de Deus era aquilo que ele pregava e o testemunho de Jesus era aquilo que ele não só tinha visto, mas ele vivenciava aquilo na sua prática. E isso com certeza causou revolta diante da corte romana, o que ocasionou ao seu exílio em uma ilha rochosa lá de Patmos. Sabe, mas em meio àquela situação, em meio à sua condição solitária, João não estava sozinho. E eu vou voltar ao que eu falei para vocês logo no início. Somos tentados a pensar sempre que Deus está distante. Sabe, a promessa do Salmo 46, que inclusive foi o salmo que Martinho Lutero serviu como luz para escrever o seu hino Castelo Forte, ele nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É diante, irmãos, da intolerância humana que Cristo se apresenta. É diante da falta de respeito, de zelo e de sofrimento que muitas pessoas nos causam que Cristo ali se revela. É claro que nem sempre as coisas vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse, que houvesse um grande livramento, que houvesse uma mudança sobrenatural, que Deus se manifestasse naquele momento. Mas nem sempre acontece isso. Mas aquele que passa pela provação, pela tribulação, ele sabe que está em Cristo e que mesmo que não tenha nada perceptível, que ele não veja nada ao seu redor que possa lhe dar ânimo naquele momento, ele sabe que em Cristo, como Paulo disse, né? Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Inclusive nós temos um hino no hinário chamado Eu sei em quem tenho crido, né? Eu acredito que o título do hino seja esse. Mas aqui, irmãos, na condição que João se encontrava, ele estava de fato solitário, mas ele tinha um companheiro ali. Eu acredito que dos discípulos todos, João foi o que mais teve relacionamento com Cristo, com Jesus. Não só em vida, como também após a ascensão de Cristo. Ou seja, na vida humana que Cristo aqui teve, na sua vida humana, quando eu falo, quando ele estava restrito a só a sua humanidade, uma vez quando ele ascendeu ao céu, ele voltou a ter a natureza agora com mais pompa, no caso. Eu posso dizer assim, agora ele realmente se tornou Deus e homem no sentido em sua glorificação. E ainda assim, nessa condição, ele se revelou para João. É ele que chega para João e dá, de fato, as revelações do que nós conhecemos aqui no Apocalipse. E João estava passando por tribulação, sabe? Eu queria dizer para vocês aqui dois exemplos que eu quero que vocês lembrem comigo. Quando Jesus estava no capítulo 8 de Mateus, não sei se foi em Cafarnaum, deixa eu só confirmar aqui. Mateus capítulo 8, perdão, capítulo 9. Ele cura um paralítico. O rapaz Mateus não faz menção dele em que se encontrava, mas talvez o evangelho de Marcos faça alguma menção em relação a isso. Mas enfim, independente, Jesus estava com um paralítico, né, aquele paralítico que foi colocado sobre o telhado, e ao colocar sobre seus pés, naquele momento especificamente, Jesus chega para ele e fala assim: filho, tem bom ânimo, sabe, perdoados são os teus pecados. Ele passava por uma aflição terrível, porque ele sabia que aquela condição que ele se encontrava era o pecado que ele levou, então ele estava aflito, não pela condição física, mas Jesus veio ali e se tornou o companheiro dele. E ao se tornar companheiro dele, ali ele se compadeceu. E ele disse: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. A gente sabe da história, depois Jesus vai e o cura fisicamente, para validar o seu perdão que tinha sido concedido outrora. Mas aqui, e mais adiante, no verso 22 do capítulo 9 de Mateus, Jesus também encontra uma mulher que estava presa. Né? Quando eu falo presa, no sentido dela estava
com aquele fluxo de sangue durante 12 anos. Jesus chega a dizer depois, né? Por que eu não poderia curar essa filha de Abraão, que há 12 anos passa por essa aflição? Aí ele chega para ele e fala assim: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Sabe, a fé naquele momento foi a mola propulsora para garantir àquela mulher a sua cura. E é assim também que a Bíblia nos descreve: o meu justo viverá pela fé. Então, Jesus pede para que tenha ânimo, não só para o paralítico, como também para aquela mulher do fluxo de sangue. E agora ele chega para mim e para você e fala a mesma coisa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui, irmãos, o autor da lição, ele faz menção sobre dois textos, né? Mateus 13, 21, quando fala daquele grupo de pessoas, falando sobre a parábola da semente, né, do semeador, que um terreno rochoso recebe a palavra e de bom grado já, na verdade, começa a crescer. Ou seja, eu recebo aquilo e por não ter raízes, porque era uma rocha, nasce rapidamente e depois morre. E por que morre? Porque não tem alicerce. Eu queria fechar com vocês dizendo a seguinte questão. É necessário as aflições para com que o nosso companheiro ele se revele. É necessário as dificuldades para que Cristo seja manifestado, para que ele possa ser mostrado, ele possa ser evidenciado ali, naquela situação. Lembrando do que a promessa de Cristo é que no mundo vamos passar por situações, mas ele venceu. E a sua vitória nos garante a vitória. E a nossa vitória nos garante o seu companheirismo através do nosso relacionamento que devemos ter com ele. Aqui, o autor descreve com clareza que João estava passando por um momento difícil ali, sozinho, amargurado, angustiado, mas ele sabia em quem ele tinha crido e a sua fé lhe garantiu o conforto necessário, porque Cristo chega para ele e fala assim: olha, eu sou o primeiro e o último, fique tranquilo, o futuro seu está em minhas mãos e eu vou lhe revelar tudo o que vai acontecer até depois da sua morte. Ou seja, Deus revelou tudo para João, no qual nós conhecemos que está no Apocalipse. Talvez para mim e para você, Deus não nos revele todas as coisas, mas Ele vai nos deixar consciente e vai nos conceder calma, tranquilidade e paz em meio à aflição, mesmo que às vezes não vejamos perspectiva nenhuma de melhora. Mas sabe, a paz que Ele quer dar é essa paz que nos traz, de fato, conforto em meio à angústia. Lembre-se, deixo minha paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Cristo é o nosso companheiro, é o nosso amigo aqui presente e, principalmente, o nosso amigo de viagem rumo ao céu. Esteja com Ele como seu companheiro, esteja com Ele ao seu lado e, como diz o hino, né? Não ando só, Jesus ao lado tenho e nele achei um amigo sem igual. Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, que a esperança que João teve, Senhor, em meio às dificuldades e à solidão, nós possamos encontrar quando os problemas vierem nos acalorar e nos fazer sentir que só temos aquela condição para resolver as coisas. Mas, por favor, Pai, que tenhamos o ânimo necessário para que encontremos paz contigo. Dá-nos a tua bênção, os teus cuidados. Abençoa, Senhor, os teus filhos que estão assistindo o vídeo neste momento e que o teu Divino Espírito Santo também lhes traga conforto. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e concede-nos, ó Deus, acima de tudo, o discernimento da tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o nosso próximo estudo, com a graça e o cuidado de Deus. Até o próximo.